Olá a todos, bem-vindos ao nosso encontro de negócios do canal WBC e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante mesmo, que é a inclusão de PCDs no mundo corporativo. Vida real, tá legal? E hoje nós estamos com uma nova amiga querida, maravilhosa, Emanuele Alckmin. Oi, Manu, que bom ter você aqui, muito obrigado. Você se tornou um brilho aqui no nosso universo e nós vamos falar um pouco desse tema. Mas antes, conta um pouco, rapidamente assim, da sua vida profissional e o que você faz hoje. Oi, Paulo, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom, obrigada pelo convite, nossa, muito carinho e obrigada por estar aqui com vocês. Eu sou advogada, já há mais ou menos 24 anos, eu me formei e trabalho com direito público desde então, já fui secretária em governos municipais, trabalho com licitação, já trabalhei com infraestrutura, e aí eu estou nesses 20 anos profissional, tendo sido gestora, já estando sempre ligada no jurídico e na gestão mesmo de equipe, trabalho com diversidades nas organizações, nas empresas, no mundo corporativo, e é isso, dou palestras, falo muito sobre inclusão, e estamos aqui para discutir de uma forma, como você disse, bem real essas questões. Muito bem. Ô Manu, você costuma dizer que pessoa com deficiência não é anjo, nem tem que ser tratada como boazinha, né? Como que essa visão mais realista ajuda a desconstruir estereótipos dentro do ambiente do trabalho? Acho que uma das coisas que a gente tem, Paulo, para o gestor, principalmente para o líder ou para um colega de equipe, é assim, como que eu corrijo a pessoa com deficiência, né? Como que eu exijo dela? Qual é o limite de exigência do trabalho? Porque hoje em dia o mercado ele é massacrante com todos nós. Vamos combinar que a gente tem que estar se renovando e se reinventando todo dia, atingindo metas e enfim. Quando eu pego a pessoa com deficiência na nossa cultura, ela tem um viés de anjo, de querida, de que ela vai melhorar o clima da equipe, né? E não tem isso. A pessoa com deficiência ela não está ali para melhorar o teu clima, e às vezes ela até vai piorar um pouco, falando seriamente, porque é um universo que você não conhece. Verdade. E se você tem essa coisa do anjo, do intocável, do quebrável, do delicado, você não consegue tratar aquela pessoa como um ser humano real. Então, gente, pessoa com deficiência, ela vai se aproveitar da deficiência, se ela tiver esse caráter, ela vai ser como qualquer colaborador seu. Tem colaborador que se faz de vítima, tem colaborador que só é um injustiçado, tem um colaborador que tudo é culpa do outro da equipe e não é dele mesmo. Isso também acontece na deficiência. E como a deficiência ela é algo visível, fica muito mais fácil para ele colocar a culpa na deficiência, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você não pode entrar nessa relação, seja chefe, seja colega de trabalho, como se você fosse quebrar o outro, como se você fosse maior que o outro. Não, é um colega de trabalho. E eu acho que uma das coisas que tem que ser dita é assim, é perguntar, por exemplo, tem muita gente que tem medo de perguntar para mim se eu vi tal coisa, se eu vi tal e-mail, se... Ai, daí fica assim... Não, gente, eu vi, não é para ver? Então, que medo é esse? Ou então pergunta para a pessoa. Eu acho que o que falta no mundo corporativo é a gente estabelecer mecanismos mais saudáveis organizacionalmente falando, de permitir perguntas sem que isso se configure qualquer questão jurídica. Quais foram e quais são ainda os principais desafios que você enfrentou e que ainda enfrenta como profissional com deficiência visual no mundo corporativo, mas com baita sucesso, com uma baita carreira que é assim inenarrável? Quais foram os desafios? Os desafios eles vêm... No começo era uma questão muito tecnológica, você não tinha material, os acessos, por exemplo, processos licitatórios, processos judiciais eram físicos ainda, e a gente sempre fala, né, nossa, a pandemia foi ruim, mas para mim ela foi muito boa, porque acelerou a digitalização das coisas.
Então, sempre tem os dois lados, né, Paulo? Verdade. A gente sempre tem que ver os dois lados, né? Não estou minimizando, né, a pandemia, mas assim, ela trouxe, no meu caso, uma autonomia profissional sem igual, porque hoje os processos judiciais, os processos licitatórios, são inclusive só eletrônicos. Você não tem mais, na minha área de atuação, uma licitação presencial. É muito raro, é só em casos específicos, assim. Então, isso me ajudou muito. Esses desafios tecnológicos hoje, eu leio até livro de papel, né? Então você vê como lindo, né? você vê como tudo mudou, mas eram desafios bastante grandes. Desafios atitudinais de atitude mesmo. Então, por exemplo, eu às vezes vou digitar a senha no restaurante e o garçom fala assim: "Nossa, parabéns, você digita a senha", né? E às vezes, assim, você tá com um dia de caos, que você já tomou um monte de decisão e ele tá falando parabéns porque eu digitei umas... Então, esses desafios atitudinais a deficiência visual, ela vem acompanhada de um déficit cerebral, mental. Então, o desafio no mundo corporativo é entender que eu trabalho com a cabeça, que a minha visão, ela não tira de mim o conhecimento, a cognição, a necessidade de estar estudando todo dia, o trabalho mental com as tomadas de decisão e tudo mais. Então, esse é um grande desafio, assim, que as organizações consigam abstrair o que a deficiência realmente tira do outro. E de mim é isso. É um desafio de que os colegas, de que os líderes ou mesmo os chefiados, né, eles entendam que eu sei exatamente o que eu estou fazendo ali. Nem mais, nem menos. E aí esses garçons, por exemplo, deveriam saber que você mora sozinha, cozinha, lava, passa, escreve, estuda, vai para academia, um monte de coisa, achando que é uma vida limitada. Limitada é quem designa esse limite. E aí, como é que você analisa a questão do papel das lideranças, das equipes, né, na construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo, que vá além dessa acessibilidade física? Como é que você analisa isso? Paulo, verdadeiramente inclusivo eu ainda não conheci. Não conhece, né? O verdadeiramente, assim, a gente tem que lutar para isso, porque o que seria de nós, o que seria da nossa vida sem uma utopia, né? Para que a gente levanta da cama, né? Eu acho que a liderança, ela tem um papel muito importante, assim. A empresa só vai ser aquilo que o líder, o gestor, a gestão estratégica, a diretoria, chamam do que você quiser chamar, acredite que a empresa vai ser. Tem uma frase muito interessante que eu falo que só um líder, ele consegue olhar um terreno vazio e ver um prédio todo construído. Perfeito. Né? Ver todas as salas, todas as combinações. É só o líder que consegue ver isso. Então, se você não vir isso na sua organização de verdade, como um ambiente inclusivo de verdade, ela nunca vai ser. O desafio da liderança é ter essa conversa real. É eventualmente chamar uma consultoria, porque fica mais fácil, e falar assim, olha, eu tenho medo de incluir pessoa com deficiência, porque eu preferia não fazer. Porque às vezes a gente prefere, como líder, não fazer. Porque às vezes a gente não quer trabalhar com pessoas tão diferentes da gente. Gente, a gente não quer conviver, e hoje em dia as redes sociais ajudam a gente nisso. A gente só vê o que a gente quer. Os canais on demand, a gente só assiste o que a gente gosta. A gente só tá vivendo com o que nos faz confortável. E desculpa, Paulo, a deficiência não é confortável. Não é. Só que tem um detalhe, Manu. Eu ouço as pessoas que transitam, que trabalham com você, falando muito sobre a sua qualidade de entrega. Então, o que é deficiente? A pessoa que eventualmente possa não enxergar, mas entrega 100, ou uma pessoa que a sociedade chama de normal, mas que entrega 40? Desculpa, isso, né? É isso, mas é isso que o líder tem que ver. Entendeu? Só assim, isso. Porque você tem muitos funcionários, todos nós temos, você não, claro que não, mas assim, todos nós temos muitos funcionários que entregam 40, mas tá tudo bem porque não tem deficiência. Então, mas o 40 é uma deficiência.
Exatamente, mas não é física. Então eu prefiro, porque é igual a mim. Tem os 2 olhos, tem as duas mãozinhas, 2 orelhinhas, é igual a mim. Então tudo bem entregar 40. Agora, o problema do outro, que não é igual a mim, é eu consigo como líder ver além, eu consigo conversar de verdade, eu consigo conversar com o cadeirante, por exemplo, olha, você vai precisar demorar realmente mais no banheiro ou no café para passar a sonda, para se alimentar. Tudo bem, é isso. Entendeu? Eu consigo conversar realmente. E a liderança, ela tem que criar canais. Por exemplo, tem um canal muito interessante que a gente implantou em algumas empresas, que é o Café com História. Entendeu? Quando você sabe o nome do cachorro do seu colega de trabalho, é mais difícil você não ter empatia pelo seu colega de trabalho, com ou sem deficiência. Você tem, né, promove-se isso, a liderança promove-se isso, porque às vezes a gente senta do lado, trabalha 8 horas, sei lá, e levanta e vai embora. E você não sabe nada daquele teu colega. Verdade. Né? Então, isso, assim, uma organização verdadeiramente inclusiva, ela passa por uma preocupação da liderança de construir canais em que o ser humano possa ser ser humano. Perfeito. E você, por exemplo, você vê algum tipo de preconceito velado no dia a dia do corporativo que você considere mais limitante do que a própria deficiência? Nossa, eu vejo e eu sofro. É que a gente tem outras formas de encarar. Por exemplo, eu tô de salto. Mulheres que usam salto sabem que é melhor você ir por uma escada do que por uma rampa. Todo mundo me leva para a rampa. Mas eu não sou cadeirante, né? Eu subo escada, né? E é melhor para mim. Então, essa coisa velada do mundo corporativo de saber o que eu acho que você quer é muito ruim. Profissionalmente falando, outro dia, num local em que eu estava trabalhando, quebraram os elevadores. E aí, assim, eu não tenho problema de subir escada. A minha deficiência não me limita a subir escada. Tá tudo bem para mim, né? E aí falaram assim, eu acho melhor você não subir para as reuniões porque você não enxerga. Uau. Então, assim, é um preconceito, é uma travestido de, eu vou salvar você, que me limita mais do que a minha deficiência me limita. Porque eu não tenho problema em subir a escada. Eu tenho problema de acenar de longe, de dar oi de longe. Mas assim, eu não tenho problema de subir a escada. Né? Então, essa coisa do velado do mundo corporativo, eventualmente de eu ser nobre e bom, não vou deixar subir escada, porque ela limita, ela traz uma limitação maior a mim do que a minha própria deficiência. É verdade. Né? Então, isso é objetivo, assim, é um exemplo objetivo. O que não pode acontecer, porque a deficiência ela já limita. E aí, se eu trago pela sociedade, por um conforto seu, por exemplo, que tem problema de me ver subindo e descendo escada, porque acha que não faria isso de olho fechado, você me limita a atuação, porque eu sou do jurídico, tem reunião que é estratégica, eu tenho que estar lá. É verdade. Tá, Manu. Agora, uma pergunta crucial. Eu gostaria que você se dirigisse ao nosso pessoal que está nos vendo, falasse para este povo que está aí conosco. O que precisa, que mudança cultural você acha que precisa acontecer ou assumirem para que esse mercado possa identificar, possa enxergar que os profissionais PCD, principalmente, são competentes, estratégicos e diversos e não apenas pessoas que estão esperando a inclusão obrigatória. O que os nossos queridos amigos empresários precisam ter como entendimento para isso? Precisa ver a deficiência como um detalhe. É essa grande questão. Quando você olha, você que é recrutador, quando você que é diretor, você que decide que você vai ter na sua organização, você faz vaga para PCD. Já é o começo do fim. Porque você precisa contratar engenheiro, assistente administrativo, diretor financeiro. Quando você coloca vaga para PCD, você já colocou a deficiência como o principal. E aí acabou. Acabou. Porque tudo que a pessoa fizer vai ser porque é deficiente, ou tudo que a pessoa não fizer vai ser porque é deficiente.
Então, assim, por exemplo, tem um cara cego, que eu não vou lembrar o nome, que subiu o Everest. E a coisa mais triste do documentário que eu vi, e que ele tem toda a razão, é que ele falou assim, se eu subisse, eu subi apesar de ser cego. E se eu não subisse, se eu não conseguisse chegar lá, eu não consegui chegar porque eu sou cego. Só que quantos alpinistas não sobem? E quantos alpinistas chegam? Independentemente da deficiência. Então, quando a gente coloca a deficiência, por exemplo, hoje, eu sou advogada de direito administrativo, só. Eu cheguei no patamar na minha carreira que eu sou só isso. Só isso é boa, né? Modesta, moça. Modesta. E aí eu passei dessa fase de apesar de ser cega ou por ser cega. Mas se cada recrutador, cada liderança, cada empresário continuar a abrir vaga para PCD, a gente já esquece, já não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a deficiência não pode ser o que define a pessoa. Por isso que eu falo, tem deficiente bom e mal, como tem não deficiente bom e mal. Pior nota dos 40 dele lá. Exatamente. Tem deficiente que vai se fazer de vítima, tem deficiente que não vai, como você tem funcionário que se faz de vítima e funcionário que vai lá e entrega, e enfim, né? Então, assim, se você puder, eu acho que é isso. Olha, abre uma vaga e admite uma candidatura com ou sem deficiência. Mas é bom explicitar também para saber. É bom explicitar que pode. Isso. Porque o não, a pessoa com deficiência já tem, né, gente? E aí eu vejo, né, Manu, que você especificamente se tornou uma inspiração porque você não ligou para esse rótulo. Você não ligou, você simplesmente, lá atrás, né, quando você era guriazinha, seus pais disseram, olha, você é assim, tudo bem? Ó, você teve um problema X, agora vai. Cair, levanta. Precisa fazer tal coisa, faça. Então, você teve um tratamento, teve uma formação diferenciada. Isto quer dizer que todos podem. Então, precisamos parar com esse misticismo, com esta régua de auferição de dizer este é isso, o outro é diferente, não sei o que lá. Não, o que importa é o resultado, a entrega. Exatamente. Mano, é isso. Alguma consideração para os nossos amigos? Paulo, é um prazer estar aqui com você e é isso. O que importa para a gente de mercado é a performance. Isso. Com ou sem deficiência. Né? Claro. Sendo que a gente tem de ver muita gente sem que é com. Porque não entrega resultado. Então o que adianta? Né? É verdade. Então tá bom. Gente, adorei. Assim, são reflexões que a gente merece passar por elas, porque, não tem jeito. O mundo mudou. E deficiência, para mim, é conduta, é caráter, é outra coisa. Então, muito obrigado pela sua presença, querida Manu, e a vocês, nossos amigos que nos acompanham, sempre estejam conosco, porque cada vez mais a gente vai colocar aqui em pauta temas muito importantes. Obrigado, até breve.